Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a aula que foi feita na semana anterior. Nós vamos falar sobre o Brasil de 1930 a 1945 e nós vamos falar sobre a prosa. Na aula passada nós estávamos falando sobre alguns escritores e nós vamos continuar falando sobre alguns outros. O primeiro que nós vamos falar hoje é José Lins do Rego, A Decadência dos Engenhos Destruídos pelas Usinas. José Lins do Rego Cavalcante passou a infância no engenho da Paraíba. Em 1918, mudou-se para o Recife, onde cursou Direito. Nesse tempo, travou amizade com José Américo de Almeida e principalmente com Gilberto Freire, que muito o influenciaria. Em 1935, transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde colaborou para alguns jornais e exerceu cargos diplomáticos. Alinhou-se com o governo Vargas, elegeu-se para a Academia Brasileira de Letras em 1935. José Lins do Rego apelou constantemente para as recordações da infância e da adolescência para compor seu ciclo da cana-de-açúcar, série de romances de caráter memorialista que retratam a zona da mata nordestina num período crítico de transição, a decadência dos engenhos esmagados pelas poderosas usinas. Então, nos textos dele, são essas características que mais nós vamos encontrar, certo? Esse é um dos principais escritores dessa época. Nós temos aqui também Graciliano Ramos, que com certeza vocês já ouviram falar de Graciliano Ramos, porque ele é um dos mais importantes escritores do modernismo brasileiro. E é importante que vocês aprendam sobre ele, cai muito no Enem, tá? Sobre Graciliano Ramos, então é importante que nós aprendamos um pouco sobre ele. Graciliano Ramos, ele foi jornalista e político e chegou a exercer o cargo público de prefeito na cidade de Palmeira dos Índios, interior de Alagoas. Estreou em livro em 1933 com o romance Caetés. Nessa época trabalhou em Maceió, dirigindo a imprensa oficial e a instrução pública, e travou conhecimento com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em março de 1936 foi preso por atividades consideradas subversivas, sem, contudo, ter sido acusado formalmente. Após sofrer humilhações de toda sorte e percorrer vários presídios, foi libertado em janeiro do ano seguinte. Essas experiências pessoais são retratadas no livro Memórias do Cárcere. Em 1945, com a queda da ditadura de Getúlio Vargas e a volta do país à normalidade democrática, Graciliano filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, o qual integrou até 1947, quando o partido foi novamente considerado ilegal. Em 1952, viajou para os países socialistas do leste europeu, experiência descrita em Viagem. Então, esse é um pouquinho da vida de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é tido como o autor que levou ao limite o clima de tensões das relações ser humano e meio natural, ser humano meio social. Tensão essa geradora de um conflito intenso, capaz de moldar personalidades e de transfigurar o que as pessoas têm de bom. Nesse contexto violento, a morte é constante. É o final trágico e irreversível decorrente de relacionamentos impraticáveis. Assim, encontramos suicídios em Caetés e São Bernardo, um assassinato em Angústia e as mortes do papagaio e da cadela baleia em Vidas Secas. Então, os textos dele são bem marcantes, os livros dele são bem marcantes e faz essa relação, como nós acabamos de ler, entre o homem e o meio natural e o ser humano também e o meio social. Em seus romances, as condições subhumanas nivelam animais e pessoas. Portanto, a luta pela sobrevivência parece ser o grande ponto de contato entre todos os personagens. Em consequência, uma palavra se repete em toda a obra do escritor: bicho, aquele que só tem uma coisa a defender, a vida. Então, ele nivela seres humanos e animais, como se fizessem parte, fossem a mesma coisa, né? Estão nivelados. Então, sempre nas obras dele nós encontramos essas palavras, né? Bicho, aquele que só tem uma coisa a defender, a vida. Do ponto de vista formal, Graciliano Ramos talvez seja o escritor brasileiro de linguagem mais sintética. Em seus textos enxutos, a concisão
atinge o clímax. Não há uma palavra a mais ou a menos. Trabalha a narração com a mesma maestria, tanto em primeira como em terceira pessoa. Então, os textos dele são de fácil entendimento, são resumidos, sintéticos, que logo o leitor, quando começa a ler, já entende a história e a história chama a atenção para que a leitura continue. Mais um escritor bem importante é Érico Veríssimo, criador de heróicos personagens gaúchos. Érico Veríssimo é o representante gaúcho do regionalismo modernista. Parte de seus romances, desde Clarissa até Saga, passando por Música ao Longe, Caminhos Cruzados e Olhai os Lírios do Campo, retrata a vida urbana da provinciana Porto Alegre e a crise da sociedade moderna, cuja nota marcante é a falta de solidariedade, o cotidiano caótico. Seus personagens, com destaque para Clarissa e Vasco, reaparecem em várias situações e em vários momentos, o que levou o crítico Wilson Martins a reconhecer um ciclo de Clarissa. Por essa repetição ao longo de vários romances, o autor tem sido acusado de ser redundante e, mais do que isso, de ser superficial, tanto na abordagem psicológica como na social. Apesar disso, esses primeiros romances são responsáveis pela popularidade de Érico Veríssimo, muito semelhante em termos de aceitação pública à de Jorge Amado. Vamos ver um pouquinho sobre a vida de Érico Veríssimo. Ele nasceu em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, filho de família abastada que se arruinou economicamente, exerceu diversas funções modestas. Em 1931, transferiu-se em definitivo para Porto Alegre, onde se tornou diretor da revista do Globo. Mais tarde, escritor consagrado, lecionou literatura da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Sobre a própria atividade literária, declarou: sei que não sou, nunca fui um escritor para escritores. Não sou inovador, não trouxe nenhuma contribuição original para a arte do romance. Tenho dito, escrito repetidamente, que me considero, antes de mais nada, um contador de histórias. Então, Érico Veríssimo também faz parte da literatura brasileira e é importante que vocês conheçam alguns dos escritos dele. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e que respondam às atividades. Até mais!